O transporte coletivo ainda é um problema quando o assunto é conter a pandemia. A gente vem falando e fala, e mostra, e fala, e mostra essa situação há muito tempo aqui na TV Atalaia. É preciso organizar melhor a frota e, principalmente, evitar aglomerações em terminais passageiros e dentro dos ônibus. Jéssica Cruz já está conosco ao vivo no Terminal do Dia e vai nos falar da situação neste momento. Digamos o que chamamos de horário de pico, pela manhãzinha, durante a hora do almoço, à tardezinha, final de tarde também. Como está todo esse cenário agora? Jéssica, querida, seja bem-vinda. Uma ótima tarde agora para você, Jéssica. Pois é, Ju, ótima tarde aqui para você. Pois é, olha só. Por incrível que pareça, está bem tranquilo aqui no Distrito Industrial, no Terminal do Dia. Muitos passageiros estavam antes, principalmente pela manhã. Agora, essa quantidade, ela diminuiu um pouco, né? Para algumas pessoas, não, né? Para algumas pessoas a quantidade ainda é elevada. Porém, se a gente levar em consideração em outros momentos em que isso aqui está super lotado, aí sim a gente vai ver a diferença. Mas olha, o que é importante a gente falar hoje aqui com relação ao transporte público coletivo, né? Os Ministérios Públicos Federal, Estadual, Ministério Público do Trabalho fizeram reforço dessas recomendações para as empresas de transporte, para o CETRANSP. E uma dessas recomendações justamente limitar a quantidade de passageiros dentro do transporte público. E que essa quantidade de passageiros seja correspondente à quantidade de assentos. O Ministério Público também fez recomendações com relação à ampliação dessa frota, principalmente nos horários de pico, a higienização, determinar que as pessoas que estejam dentro do transporte público, elas utilizem a máscara. Olha só, a gente vê agora um ônibus que chegou, muita gente descendo, outras na espera para subir. É importante, Sérgio, para a gente continuar antes de falar das medidas que foram recomendadas, essa espera aqui, ter paciência, ficar aqui esperando que os passageiros que estão dentro do ônibus desçam para depois entrar, para ter uma organização melhor. Você vê que tem uma moça ali que está tentando organizar, ela coloca o álcool 70% nas mãos das pessoas, justamente para que essas pessoas entrem dentro dos ônibus com as mãos higienizadas. Essa também foi um método adotado pelo município, pela SMTT, pela CETRANSP também em conjunto desde a semana passada, que é a presença dessas pessoas nos terminais fazendo essas orientações. Então, o Ministério Público reforçou esse pedido de higienização inclusive nas garagens, para que quando esses ônibus cheguem lá nas empresas, eles passem por uma higienização mais rigorosa para evitar, é claro, a transmissão, a contaminação do vírus por parte dos passageiros e também dos trabalhadores, né? Os trabalhadores do transporte público coletivo. Agora, eu chamo a atenção aqui para o que diz o CETRANSP, né? O CETRANSP falou que, diante das recomendações, que foram 16 recomendações feitas pelos Ministérios Públicos, 14 estão sendo cumpridas e as únicas 2 são por impossibilidade, segundo o CETRANSP, né? Justamente com relação à utilização e disponibilização do álcool nas portas de entrada, saída dos ônibus. Segundo o CETRANSP, não é recomendável a utilização do álcool dentro do transporte e nas portas, justamente por conta de medidas de segurança, e a sugestão de limitação de público nos veículos pelo número de assentos, que gera outros impedimentos, segundo o CETRANSP também. Então, existem as recomendações, existem também aí essas falas, né, do CETRANSP com relação à impossibilidade do cumprimento de algumas medidas. Bom, é importante que todos entrem nesse consenso o mais breve possível para a gente diminuir essa superlotação dentro do transporte público coletivo. Ele que é dentro do transporte em que há realmente a maior circulação do vírus, é um local mais fechado, apesar das janelas dos ônibus estarem abertas, e essa também é uma recomendação. Mesmo assim, o risco dentro do ônibus é muito alto, e a gente por isso que reforça aqui, né, esse alerta, pedindo esse consentimento por parte dos órgãos que são responsáveis para que adotem as medidas mais favoráveis possíveis para a população e também os trabalhadores.
Sérgio? Ô, Jéssica, duas perguntas para você, dando essa panorâmica nesse momento do terminal. Eu vejo aqui uma funcionária, uma prestadora de serviço, ela está de azul, se colocando à disposição do usuário quando desce das escadas e também quando adentra ao veículo, quando entra no ônibus. Essa pergunta, é só essa que está realizando esse trabalho? Primeira pergunta. A segunda pergunta também, os ônibus estão saindo e chegando tranquilos, sem possibilidade de lotação? Como estão esses dois aspectos? Por favor, Jéssica Cruz. Sérgio, olha, vou te pedir, assim, com muito, por favor, que você me repita suas perguntas, porque o meu celular, justamente a ligação caiu na hora que você ia fazer essas perguntas para mim. Você pode repetir, por favor? Com uma absoluta tranquilidade, vamos lá. Primeira pergunta, eu observei uma funcionária aqui, uma prestadora de serviço, que estava aqui com o álcool em gel, em spray, colocando nas mãos das pessoas que desciam e também que subiam, que entravam nos ônibus. Primeira pergunta, é só essa pessoa que está ali? Só esta funcionária para todo esse pessoal? A segunda pergunta, os ônibus estão chegando lotados, estão saindo com alguma lotação? Como é que está, neste momento, esta situação dos ônibus e essa mocinha ali que está prestando esse serviço tão necessário? Por favor. Perfeito, Sérgio. Olha, não, além dela, existem outras pessoas que estão aqui fazendo o mesmo trabalho, a mesma tarefa, né? Segundo a SMTT, são 60 pessoas que estão distribuídas nos terminais para fazerem esse serviço, esse trabalho de orientação. Com relação ao transporte, o que a gente vê aqui? Que não estão superlotados, com aquela superlotação que a gente vê no começo do dia, no finalzinho da tarde. Esse não é o cenário por aqui. Eles estão mais desafogados, é possível manter esse distanciamento neste horário em que não há tanta superlotação assim, não há a presença de muitas pessoas dentro do transporte público coletivo e também nos terminais, né? A gente não pode esquecer que mesmo em um local mais aberto, esse distanciamento ele precisa ser mantido e a higienização sempre, em qualquer ambiente. Perfeitamente, Jéssica, muito obrigado. Nós observamos então, essa moça, ela vai ali e ela coloca ali o spray à disposição das pessoas. Eu quero pedir para o usuário também, para você que faz a utilização do transporte coletivo, para que você se coloque à disposição, mesmo na pressa, está naquela correria, tem horário e tal, mas dá uma paradinha e recebe aquele álcool em gel ou álcool spray, né? No caso específico ali em spray, 70%, que é muito importante, é fundamental, está sendo oferecido para você. Esta é a primeira questão. E a outra, a utilização tem que ser de forma radical da máscara. Não tire a máscara. A máscara não é para o queixo. A máscara é para o nariz. Tem que tampar todo o nariz e, consequentemente, a boca também não coloca no queixo. Isso é muito importante, que você faça essa utilização. Eu estou observando, olha aqui, ó, tá vendo? Esse rapaz que passou ali agora com o boné vermelho, ele está utilizando da maneira mais errada, né, possível, menos indicada, ou seja, ele está com o nariz sobrando. O rapaz ali, ó, de blusa amarela. Então é importante que ele entenda isso, né? Essa explicação, ela é muito necessária. Olha aí, fica o nariz do cara, ele está completamente errado, está cobrindo apenas a boca. E outros aí estão com a máscara, tudo certo, ali, está atendendo o telefone. Meu irmão, faz o seguinte, coloca no nariz também, meu camarada. Deixa eu ver, liga para ele lá, assim que ele depois atendeu o celular, já explicando para ele, é para o nariz, meu irmão, tá bom? Então nós vemos aí, mas acontece que em outros horários, nós observamos, eu pessoalmente tenho observado ônibus lotados. Então há que se encontrar uma solução para esse problema. Todos os dias eu observo por volta de 5h15 da manhã, vejo ainda ônibus lotados e isso não pode acontecer. Tem que haver uma fiscalização rigorosa no que se refere a isso e também a colaboração das empresas do transporte coletivo, para que possam oferecer isso, olha aqui, ó, olha o sprayzinho e tal. Ô, minha comadre, dá uma paradinha ali e recebe o spray. É isso que as pessoas estão meio na pressa e tal, mas isso é essencial para a sua saúde, né? Você está preservando a sua saúde e, consequentemente, também a nossa saúde, a saúde alheia. Mas voltando aqui a essa questão, aqui, ó, a questão das empresas do transporte coletivo. O quanto é importante também as empresas terem esse entendimento e entenderem que em determinados horários, eu vejo especificamente final da tarde e comecinho da manhã, 5h15 da manhã, é batata, não tem erro. Vejo todos os dias
ônibus lotados. Isso não pode acontecer e há que se ter uma decisão imediata para resolver isso rapidamente.